Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadido, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José Aedo Camilo. Em discussão, ato número 3 da sessão ordinária realizada no dia 17 de junho de 2015. Os senhores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulta ao excelentíssimo senhor conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco, o senhor haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora conselheira, senhores funcionários, senhor conselheiro substituto, processo da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, listados na pauta para julgamento nesta sessão, cujos pareceres nós vamos manter nesta oportunidade, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador de contas, doutor José Aedo Camilo, senhora conselheiro, senhores conselheiros, ilustre conselheiro substituto, doutor Célio, senhores diretores e funcionários. Nosso primeiro processo, senhor presidente, de número 115.172/2012, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Negro, correspondente ao exercício de 2011, tendo como responsável Joaci Nonato Rezende e Maria Aparecida da Cruz Rodrigues. O voto é no sentido de que seja aplicada a seguinte decisão: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação de multa no valor de 80 UFERMs ao senhor Joaci Nonato Rezende, sendo 30 UFERMs pela remessa intempestiva da prestação de contas a esse tribunal e 50 UFERMs pela prática de atos com infração à norma legal, regulamentar, financeira e contábil. Pela aplicação de multa de 50 UFERMs à senhora Maria Aparecida da Cruz Rodrigues, também pela prática de atos com infração à norma legal, regulamentar, financeira e contábil. Pela concessão do prazo regimental para que as autoridades nominadas no item anterior promovam o recolhimento das multas em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, proceda à comprovação desses autos sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo seguinte, de número 15.969/2012, pertinente à prestação de contas de 2011 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari, gestão do senhor Idemar Jonas de Oliveira. Já no processo número 3.491/2014, que cuida da prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Paranaíba, relativo ao exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Diogo Robarim de Queiroz. O voto acompanha a opinião ministerial no sentido de que seja prolatada a decisão nos seguintes termos: pelo julgamento da presente prestação de contas como contas regulares, porquanto os resultados do exercício foram corretamente demonstrados nos termos dos artigos 101 a 105 da Lei Federal 4.320/64 e foi verificado o equilíbrio fiscal na execução do orçamento do órgão, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela intimação do resultado do julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 3.968/2014, que trata da prestação de contas de 2013 do Fundo Municipal de Direito do Idoso do Chapadão do Sul, sob a responsabilidade do senhor Luiz Felipe Barreto Magalhães. 4.211/2014, atinente à prestação de contas de 2013 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Santa Rita do Pardo, tendo como gestores Cacildo Dagno Pereira e Adriana Assis de Lima Alves Rodrigues. E 6.220/2013, relativo à prestação de contas de 2012 do Fundo Municipal de Turismo de Cacilândia, tendo como titular o senhor Carlos Augusto da Silva. Por fim, senhor presidente, processo de número 16.405/2013, que abriga o pedido de revisão interposto em face do parecer 0045/2012, tendo como recorrente o senhor Ricardo Justino Lopes, ex-prefeito de Juti. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o julgamento da seguinte forma: pelo conhecimento do presente recurso de pedir revisão, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, no mérito pelo improvimento do pedido para manter o respeitável parecer na íntegra, porquanto as razões recursais forem insuficientes para desconstituir o julgado anterior, permanecendo as ilegalidades e irregularidades anteriormente detectadas e geradoras da decisão desfavorável, quais sejam:
divergência do saldo patrimonial e extrapolamento no limite do artigo 29A da Constituição Federal durante o exercício financeiro de 2009, com o repasse a maior de recursos para o Poder Legislativo Municipal. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, na forma regimental. São nossos votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovado. Bom expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a ilustre conselheira relatora se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, mas em tempo eu peço a retirada para revisão do processo número 4175 de 2014 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Amambai. Concedida, nobre conselheira. A palavra ao representante do Ministério Público de Contas para manifestação de seus pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, ratificamos os pareceres nos processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano, constante da pauta, à exceção daquele retirado nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, a ilustre conselheira relatora para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. Processo 3015-2014 do Fundo Municipal de Saúde de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, prestação de contas de gestão de 2013. Observados os fundamentos e as exposições consignadas nos autos, voto no sentido de que as contas sejam julgadas como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos 5 processos a seguir. O 3.285-2014, da Fundação de Cultura e Esporte de Ponta Porã, responsável Ludmar Novaes, prestação de contas de gestão de 2013. Processo 3.310-2014, do Fundo Municipal de Saúde de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, prestação de contas de gestão de 2013. Processo 3.994-2014, do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, prestação de contas de gestão de 2013. Processo 3.317-2014, do Fundeb de Itacuru, responsável Paulo Pedro Rodrigues, prestação de contas de gestão de 2013. Quanto ao processo 6.228-2013, do Fundo Municipal do Direito à Criança e Adolescente de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa, prestação de contas de gestão de 2012, acolhendo a análise da equipe técnica e o parecer do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido: para que sejam julgados como contas irregulares e aplicar multa equivalente a 130 UFERMs ao ordenador de despesa, sendo 100 UFERMs por grave infração à norma legal e 30 pela remessa intempestiva de documentos ao Tribunal de Contas. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 6.250-2013, do Fundeb de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa, o assunto é a prestação de contas de gestão de 2012. Quanto ao processo 6.073-2013, da Câmara Municipal de Iguatemi, responsável Jesus Milani de Santana, relatório de gestão fiscal. Voto no sentido de que seja aplicada multa equivalente a 30 UFERMs pela intempestividade na remessa do relatório em questão a este tribunal. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 9.907-2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza. Relatório resumido de execução orçamentária bimestral, que é relativo ao primeiro bimestre de 2013. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTECER no prazo regimental. E o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses os meus processos, senhor. Em discussão, os relatórios de voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Em votação, conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com a relatora. Aprovados vão expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao ilustre conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, são 7 os processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres.
Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor representante do Ministério Público de Contas, diretores e servidores deste tribunal. Processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 3.524/2014. Trata-se da prestação de contas anual do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Corumbá, consolidada pelo Balanço Geral do Exercício Financeiro 2013, sob a responsabilidade da senhora Luciene Deovar de Souza, diretora-presidente. Acolho os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas apresentadas, nos termos dos fundamentos jurídicos apresentados no voto, dando plena quitação ao ordenador de despesas no período em referência, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais combinações impostas em outros processos no mesmo período. Voto no mesmo sentido nos processos 3.552/2014 e 5.100/2012, referentes, respectivamente, às prestações de contas da Fundação de Cultura de Corumbá, do exercício 2013 da Câmara Municipal de Aral Moreira relativa ao exercício financeiro 2011. Processo 5.530/2013. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Miranda, consolidada pelo Balanço Geral do Exercício Financeiro 2012, sob a responsabilidade do senhor Néder Afonso Vedovato, prefeito municipal à época. Antes de declarar meu voto neste processo, solicito à Secretaria das Sessões a retificação do item 1, da parte dispositiva, para que, onde consta Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, passe a constar Fundo Municipal de Saúde. Feito adendo, contrariando o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e acolhendo o da auditoria, voto, primeiro, pela regularidade com ressalvas das contas apresentadas, em razão do não encaminhamento de documentos relativos a demonstrar a publicação dos balanços, a abertura ou não de créditos adicionais e ainda a não remessa de parecer emitido pelo Conselho Municipal com assinatura de seus membros, previstas no artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 e ainda por disposição expressa da Instrução Normativa 35/2011 deste Tribunal de Contas. 2. Pela aplicação de multa, em valor correspondente a 50 UFERMs, ao ex-prefeito Néder Afonso da Costa Vedovato, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 170, inciso 1 do Regimento Interno. 3. Pela recomendação ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Miranda para que adote medidas visando a correção das impropriedades identificadas, de modo a prevenir ocorrências semelhantes no futuro. Processo 5.189/2012. Trata-se do Balanço Geral da Câmara Municipal de Antônio João, referente ao exercício financeiro 2011, sob a responsabilidade do senhor Camil Calil Razimi, vereador-presidente. Acolho parcialmente os respeitáveis pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e voto, primeiro, para que as contas da Câmara Municipal de Antônio João, referentes ao exercício 2011, sejam consideradas como não prestadas, nos termos do artigo 37 da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 3º, incisos 2 e 4 da Instrução Normativa 35/2011 e das razões demonstradas no corpo do voto. 2. Pela aplicação da multa prevista no artigo 45, inciso 1 do Regimento Interno, em valor correspondente a 800 UFERMs, em desfavor do ordenador de despesas acima nominado. 3. Pela determinação à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Antônio João para a instauração da tomada de contas especial, visando a apuração das contas não prestadas pela Câmara Municipal de Antônio João, referentes ao exercício 2011, nos termos do artigo 38, parágrafo 1º da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 185, inciso 2 do Regimento Interno. 4. Para que seja oficiado ao Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul, dando conhecimento dos fatos apurados neste processo quanto aos atos privativos de contabilistas praticados pelo senhor Antônio Jorge de Souza,
sem o registro ativo no citado Conselho, bem como pela utilização do registro CRC número 4.912/MS de Marli Pereira da Silva, como se seu fosse. Processo 16.509/2013. Em exame o relatório 73/2013, referente à inspeção realizada pela equipe da 5ª Inspetoria de Controle Externo do Instituto de Previdência e Servidores Públicos Municipais de Bonito, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, sob a responsabilidade de Rosélia Gomes Xavier. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominada em valor correspondente a 100 UFERMs, por infringência aos artigos 93 e 104 da Lei 4.320/64. E, por último, o processo 8.719/2014, que trata de recurso ordinário, recebido em juízo de admissibilidade pela presidência desta Corte, como pedido de revisão, formulado pela ex-prefeita do município de Três Lagoas, senhora Simone Nassar Tebet, em face da respeitável decisão simples 1076/2012 da Primeira Câmara, com fundamento nas razões apresentadas, em comunhão com o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, voto pelo não conhecimento do pedido de revisão, em razão do descumprimento de seus pressupostos legais de admissibilidade, uma vez que a manifestação expostas nas linhas do pedido formulado se prestou única e exclusivamente a debater o mérito da decisão que visava reformar, através de argumentos pretensamente contrários àqueles que serviram de fundamento para declarar a irregularidade do procedimento de dispensa de licitação e da formalização do contrato administrativo 35/2010, sem, contudo, apresentar qualquer documento superveniente que pudesse ilidir a prova anteriormente produzida, fazendo alterar o resultado do julgamento, ou ainda a demonstração de eventual nulidade processual, ofensa à coisa julgada ou mesmo violação de literal disposição de lei. Em todos os processos com aplicação de multa, voto pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Com a palavra, a nobre conselheira Marisa. Eu gostaria de comentar aqui esse processo 5.189 de 2012, da Câmara Municipal de Antônio João. Eu não tinha ainda tido conhecimento de um processo desse quilate. Um advogado, aliás, um contador, que utiliza o CRC de uma outra pessoa, de outro contador, para fazer a contabilidade, e sendo que ele está sem registro no CRC também. Exato, as contas foram consideradas não prestadas. Não prestadas, porque fica uma nulidade, e a gente vê a que ponto chega e que a gente tem que estar atento mesmo aqui no Tribunal de Contas, casos como esse e outros desse quilate que estão acontecendo. Era isso, senhor presidente, só um comentário pela gravidade num caso como esse. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marina Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com relator. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovados ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, nos processos da relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, nós mantemos pareceres. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Processo 5.818 de 2013, prestação de contas anual de gestão da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Alessandro Fagundes. O processo 5.957 de 2013,
Prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Juti, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável a senhora Isabel Maciel. O processo 5.120 de 2013, que é a prestação de contas anual de gestão do Fundeb de Douradina, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável a senhora Darcy Freire. O processo 5.162, também de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundeb de Nova Alvorada do Sul, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável a senhora Arley Barbosa. E o processo 6.063 de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Dourados, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável a senhora Silvia Souza. Eu voto pela regularidade da prestação de contas anual de gestão. E o processo 3.569 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo de Recursos Municipais Antidrogas de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável a senhora Ledi Ferla. Eu voto pela regularidade com ressalva da prestação de contas anual de gestão, haja visto a não observância à instrução normativa Tribunal de Contas MS, número 35 de 2011, pela recomendação à responsável pelo órgão para que adote as medidas necessárias visando ao integral cumprimento da instrução normativa Tribunal de Contas MS, número 35 de 2011, e suas alterações. Em todos os processos supracitados, as partes interessadas serão intimadas do resultado do julgamento. Meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovados vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colendo plenário, ratificamos os pareceres arados nos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, Lúcia conselheira, conselheiro substituto, nosso representante do Ministério Público, senhores servidores, nos processos sobre a minha relatoria, acolhi os apontamentos do corpo técnico, bem como as opiniões emitidas pelo Ministério Público de Contas e com fundamentos nas disposições legais adotadas e nos fundamentos externados nos votos, proponho ao colendo plenário que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. Nos próximos 3 processos de recursos ordinários manejados em procedimentos e contratos de transporte escolar e de passageiros, do processo 35.183/2011, interposto pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, recorrente José Garcia de Freitas, no processo 16.521/2013, interposto pela Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, recorrente Sérgio Luiz Marcon, no processo 59.924/2011, interposto pela Prefeitura Municipal de Cacilândia, recorrente Carlos Augusto da Silva, conhecer de todos os recursos e negar-lhes provimento para manter nas íntegras as respectivas decisões recorridas. E, por último, no processo 3.423/2012, na prestação de contas da gestão do exercício de 2011 da Câmara Municipal de Cidrolândia, titular Jean César França de Nazaré, declarar regular e aprovada a prestação de contas do órgão, período de gestão identificados no processo acima. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e votos, conselheiro Gerson Domingos. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, o conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovados vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator
Se deseja tratá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, são 5 os processos da relatoria do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, cujos pareceres vamos manter nessa oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Célio Lima de Oliveira, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores diretores e demais servidores desta Casa. Nos processos sobre a minha relatoria, acolhi os posicionamentos do corpo técnico, bem como os pareceres emitidos pela auditoria, à exceção do processo 3802/2012 e pelo Ministério Público de Contas. E com fundamento nas normas legais dispostas nos votos, propõe ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo número 6.453/2013, não encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária referente ao 6º bimestre de 2012, da Prefeitura Municipal de Batayporã, titular Edson Pérez Ibrahim, ex-prefeito municipal. Apliquei multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 50 UFERMs pela não remessa dos dados relativos ao relatório resumido de execução orçamentária. Processo 15.655/2013. Recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Azevedo Naban, ex-presidente da Câmara Municipal de Figueirão, contra a decisão simples número 52/2012. Conheci e dei provimento parcial ao recurso para reformar em parte o inciso 1 da DS 02/52/2012, com os efeitos de declarar regular o ato praticado pelo recorrente quanto à redução do valor do subsídio dos vereadores do município por meio da resolução número 2/2009. Reduzir o valor da multa imposta ao recorrente, equivalente a 70 UFERMs. Processo 1919/2010/001. Recurso ordinário interposto pelo senhor Joselito Krug, ex-prefeito municipal de Chapadão do Sul, contra a decisão simples número 424/2013. Conheci e neguei provimento ao recurso para manter na íntegra todos os termos da decisão simples número 424/2013, de 10 de setembro de 2013, da 2ª Câmara. Processo 3.787/2014, prestação de conta de gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nova Andradina, exercício 2013, titular Roberto Rachioca Soler. Declarei regular e aprovada a prestação de conta de gestão, exercício e titularidade acima identificada. E, finalmente, no processo 3802/2012, Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Corumbá, exercício 2011, contas de governo. Titular Rui Té Cunha de Oliveira. Emitir parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas anual de governo do município de Corumbá, exercício 2011. Nos processos com aplicação de multa, concedo prazo de 60 dias, contados da publicação do acordo no Diário Oficial do TCMS, consoante disposto na Lei Complementar número 160/2012, observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal. Em todos os processos relatados pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar número 160/2012 do regimento interno deste tribunal. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão dos relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheiro Marisa Serrano. Com relator. Conselheiro Ronaldo Chadir. Com relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com relator. Aprovado o expediente. Regime de urgência. Assunto projeto de resolução. Regulamenta os procedimentos e define critérios para avaliação de desempenho durante o período do estágio probatório dos servidores admitidos em virtude de concurso público. Passa às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para emissão de parecer. Senhor presidente, ilustres conselheiros, trata-se do projeto de resolução autuado sob o 10.656/2015, de autoria da presidência da Corte de Contas. Projeto de resolução em exame, que
que regulamenta o procedimento e define critérios para avaliação de desempenho no decorrer do estágio probatório dos servidores da Corte de Contas admitido em virtude de concurso público. A matéria trazida à apreciação desse egrégio, Tribunal Pleno, foi motivada pela proposição de autoria do ilustre conselheiro corregedor Irã Coelho das Neves ao presidente da Corte de Contas e materializada no presente projeto. Como bem explicita as justificativas apresentadas na exposição de motivos, é oportuno a apresentação desta norma reguladora, uma vez que o estágio probatório não se encontra regulamentado em nenhum dispositivo da Corte de Contas. E à míngua desse regramento, é evidente que é oportuna a apresentação do presente projeto de resolução. A matéria aqui tratada tem como escopo atender às exigências do artigo 41 da Carta Federal e do Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Está sendo proposta em momento oportuno, haja vista que a Corte de Contas admitiu, no ano 2014 e 2015, diversos servidores oriundos de concurso público que estão aí em estágio probatório. Analisando com acuidade o projeto que nos foi oportunizado anteriormente, as questões constantes do mesmo, o projeto em si atende às formalidades legais e regimentais e em seu bojo estão disciplinados de modo claro e objetivo os procedimentos que poderão resultar na efetividade ou não dos servidores submetidos ao estágio probatório. Aqui, em particular, parabenizar o conselheiro Irã Coelho das Neves pela medida e pela preocupação em regulamentar o estágio probatório. Isto posto, uma vez atendidos os requisitos legais, não vejo óbice para a aprovação do presente projeto de resolução. É o nosso parecer, senhor presidente. Muito bem. Eu vou designar o excelentíssimo conselheiro Irã Coelho das Neves para fazer o relatório oral do projeto em discussão. Senhor presidente, como bem disse o eminente procurador de contas, doutor José Aedo Camilo, a iniciativa da propositura desse projeto de resolução foi do nosso gabinete, em face da não existência ainda de regulamentos claros e definitivos sobre a avaliação do estágio probatório. Faço minhas as palavras técnicas e jurídicas do eminente procurador e quero registrar, senhor presidente, que a nossa proposição está precedida de ampla exposição de motivo, feita a Vossa Excelência, justificando a iniciativa, que é de conhecimento também dos demais pares, e quero apenas registrar a colaboração efetiva, oportuna e muito competente do diretor de Recursos Humanos, senhor Nilton Leopoldino, na elaboração dos anexos e das planilhas que apresento aqui. Dessa forma, eu solicito aos eminentes pares que votem pela aprovação, porque o projeto vem, de fato, preencher uma lacuna no Tribunal de Contas. Então, eu voto pela aprovação do projeto. Em discussão, relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheira Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovado, encaminha a Secretaria de Sessões para as devidas providências. Processo 10.654/2015. Projeto de resolução para alteração do regimento interno. Dispõe sobre a alteração do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, aprovado pela Resolução Normativa 76, de 11 de dezembro de 2012. Passa às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José Edo Camilo, para emissão de parecer. Senhor presidente, ilustre conselheiro, trata-se do processo 10.654/2015, que se refere ao projeto de resolução que altera dispositivos do regimento interno. O projeto em questão é oriundo de proposição formulada pelo insigne conselheiro Irã Coelho das Neves também, corregedor-geral, e insere alteração no inciso 4 do artigo 10 e no artigo 13, inciso 2
e dá nova redação à linha A e acrescenta a linha C a este artigo 13 da norma regimental. Sob aspecto formal, o presente projeto atende às disposições legais e regimentais pertinentes e, como bem demonstrou as justificativas no bojo do processo, este tem um condão de atendimento ao princípio da eficiência, tornando célere a tramitação de determinados processos no âmbito da Corte de Contas, notadamente aqueles da alçada do juízo monocrático contemplados na alçada ou contemplado no teor do artigo 10, parágrafos, incisos e alíneas, bem como no caso do inciso 4, que atende competência, estende a competência ao conselheiro relator para julgar os processos relativos à realização, dispensa ou inexigibilidade de procedimentos licitatórios, quando houverem sido atendidos os requisitos da legalidade e legitimidade, atestado pelas unidades técnicas e pelo Ministério Público de Contas. Da mesma forma, a alteração da redação da linha A e o acréscimo da linha C do artigo 13, com relação à competência para julgamento dos processos da alçada das duas câmaras de julgamento. Note-se que o dispositivo tratado na linha C acrescentado por esse projeto, atribui competência às câmaras para o julgamento de processos de licitação inexigíveis ou dispensados, quando não atenderem ao pressuposto de legalidade e legitimidade previsto no inciso 4º. Portanto, são julgamento daqueles processos irregulares, tratando-se eles de licitações de licitação propriamente ou de processo de inelegibilidade e aqueles dispensados. Desta forma, entendemos que o presente projeto atende aos requisitos regimentais e legais e opinamos pela sua aprovação. Designo novamente o senhor conselheiro Iranco Coelho das Neves para relatório e voto oral sobre esse processo em discussão. Senhor presidente, senhores conselheiros, a exemplo do processo anterior, também teve iniciativa no nosso gabinete. E está precedido de uma ampla exposição de motivos que justifica a propositura do presente projeto. Como bem destacou o eminente procurador de contas, o objetivo maior desse projeto é dar celeridade nas decisões do tribunal, particularmente nas decisões singulares e desafogar os processos das câmaras. Me parece que o projeto alcançará, tenho até certeza disso, esse objetivo. Então, faço minhas as considerações do eminente procurador e, por ser o teor do projeto e da justificativa de conhecimento do eminentes pares, voto pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovado, encaminho à Secretaria das Sessões para as devidas providências. Processo TC 10.228/2015. Projeto de resolução da estrutura organizacional desse Tribunal de Contas. Dispõe sobre a estrutura organizacional desse Tribunal de Contas, as atribuições e competências de suas unidades e dá outras providências. Passo às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. José do Camilo, para emissão de parecer. Processo TC 10.228/2015, de autoria da presidência do Tribunal de Contas. Senhor presidente, me permite, eu fiz umas anotações um pouco mais alongadas aqui, eu gostaria de ler, até porque eu estou fazendo duas sugestões aqui com relação à inserção de alguma coisinha para aprimorar o projeto. Quanto ao mérito, quanto aos anexos, o nosso questionamento é praticamente nenhum. A presente resolução disciplina a estrutura organizacional da Corte de Contas e fixa atribuições e competências de suas unidades orgânicas e dá outras providências, além de revogar três resoluções administrativas. Aliás, 4 resoluções administrativas. A proposta ao exame traz em seu bojo as justificativas constantes do seu preâmbulo, destacando o advento da Lei 4.677, de 28 de maio do corrente ano, que inseriu sensíveis alterações ao texto da Lei 3.877, de 31 de março de 90, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração
do pessoal do Tribunal de Contas, tendo em vista o desenvolvimento e a expansão das atividades aqui desenvolvidas, a modernização de sua estrutura organizacional, com a padronização de nomenclaturas das unidades de execução, estabelecendo níveis hierárquicos claros para a designação e padronização de cargos comissionados e funções de confiança, com o fim princípio de organizar o processo de trabalho e eliminar a duplicidade de tarefas, exposto dito na exposição de motivos. Sob aspecto formal, o projeto em pauta tem supedâneo nas atribuições outorgadas ao Tribunal de Contas pela Carta Estadual, pelo inciso 11 do artigo 21 da Lei Complementar 160 e dispositivos inerentes à espécie constante do regimento interno da Corte. Um brevíssimo relatório do que trata o processo, senhor presidente e senhores conselheiros. Quanto ao mérito desse projeto, não nos cabe maiores questionamentos, já que a sua finalidade, como bem foi explicitado anteriormente, converge para a necessidade de implantação de um novo modelo organizacional, buscando objetivos definidos ali, nesse texto. Entretanto, nos parece haver um equívoco no preâmbulo do projeto, no que se relaciona com sua fundamentação legal, com a fundamentação legal ofertada, bem como a materialização e a formação do tipo do ato colegiado. Esse questionamento é simplesmente com relação a, diz aqui o texto, o Tribunal de Contas, etc., tá? Aprova a presente resolução, delibera. E eu, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no artigo 19, inciso 15, a linha B, determino a publicação. Eu acho que esse instituto, o princípio da publicidade é inerente aos atos, inclusive os atos do Tribunal de Contas. Mas isso aqui, se não for muito exagero de minha parte, Vossa Excelência examinem depois com carinho aquilo que eu estou dizendo. Com o fim de dar uma redação com melhor técnica legislativa para esse tipo de ato, pedimos vênia para sugerir algumas modificações no texto do projeto que ofertamos ao crivo desta Corte. E nós explicamos. O projeto encaminhado no nosso gabinete em 16 de junho do próximo passado e não apreciado na sessão anterior, do dia 17, nos foi remetido nesta data. Projeto com algumas modificações, principalmente na disposição do ato normativo, que na resolução em si, não no anexo. Alterações essa que lhe deu uma redação mais consciente, mais consentânea com a técnica legislativa usual, haja vista a colocação no cabeçalho, o cabeçalho que eu me refiro assim, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul usa suas atribuições, tá? Essa é a palavra cabeçalho que eu estou usando com relação a esse texto, que descreve as disposições legais e constitucionais e regimentais que conferem competência à Corte de Contas. Entretanto, é comum nas resoluções, como nós acabamos de ver aqui, após esse cabeçalho e após os considerandos, o Tribunal de Contas resolve, artigo 1º. Aí vem o texto dispositivo. Eu queria sugerir que no projeto, que não está assim, fosse processada essa, para dar um cunho mais de norma legislativa. De um modo geral, a resolução atende aos pressupostos legais, constitucionais e regimentais. A adoção dessa medida é uma medida que nós entendemos necessária e premente. E, com relação ao texto propriamente do anexo, apenas gostaríamos de sugerir ao relator que for designado que ali na parte do anexo, onde são descritas as competências com relação à assessoria jurídica do Tribunal de Contas, diz assim, lá no inciso 8º do artigo 6º, o texto original, representar juridicamente o tribunal. Eu entendo que houve um erro de grafia e, se for, representar judicialmente o Tribunal de Contas. Apenas para ajustar o texto, é a nossa contribuição, porque, de um modo geral, o projeto é necessário, é legalmente acolhido pela legislação e pela lei complementar
lei orgânica do Tribunal de Contas pelo regimento interno, e o Ministério Público de Contas opina favoravelmente a sua aprovação, colocando à disposição dos ilustres conselheiros essas sugestões que acabamos de fazer. É o nosso parecer, senhor presidente. Quero designar o ilustre conselheiro Ronaldo Chadid para fazer o relatório oral e voto oral também desse processo em discussão. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de Contas, em apreciação o processo 10.228/2015, oriundo da presidência desta Corte de Contas, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, as atribuições e competências de suas unidades e da outras providências. Chamado à manifestação, o ilustre representante do Ministério Público de Contas, em parecer oral, eu digo oral porque não foi juntado aos autos, mas considerando que fez, né, previamente por escrito e leu neste momento a sua manifestação, onde traz alguns detalhes de ordem meramente formal, né, não trazendo qualquer óbice com relação ao mérito do projeto. E eu entendo, senhor presidente, senhores conselheiros, que as sugestões do eminente procurador-geral são pertinentes, até porque elas visam o aperfeiçoamento do ato normativo que estamos apreciando e, posteriormente, será julgado pelos pares. Da mesma forma em que o procurador-geral fez uma análise contextual desse projeto, que o senhor presidente chamou a todos os conselheiros, através de suas assessorias, para emitir opinião. Ele foi amplamente debatido e aqui devemos destacar até a grandeza do presidente em acolher as sugestões. Não fez apenas para demonstrar o seu espírito democrático, mas efetivamente acolheu a opinião de cada um dos componentes desse colegiado. Nós conhecemos perfeitamente cada linha desse projeto, já tivemos oportunidade de analisá-lo juntamente com a nossa assessoria e, somado à manifestação favorável do Ministério Público de Contas, o meu voto, acolhendo, mais uma vez, a posição aqui exarada pelo senhor Procurador-Geral, é no sentido de aprovação do projeto ora apresentado e que acaba de ser relatado. Em discussão, relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovado, encaminha a Secretaria de Sessões para as devidas providências. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores conselheiros, conselheira e representando o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, como sempre, terminando a nossa sessão aqui, eu vou relatar os eventos da SCOEX nesse final de junho e final de semestre também. No dia 25, amanhã às 16 horas, nós vamos fazer o Café com Letras, que é uma das organizações da nossa SCOEX, esperando todos os servidores do TC, os nossos conselheiros, nossos auditores, do Ministério Público de Contas, para a comemoração dos 2 anos da realização do projeto Gira Livros. Na ocasião, acontecerá a primeira mostra da antologia poética de Manuel de Barros, com o título Meu Quintal é Maior do que o Mundo,
E 3 livros serão sorteados entre os participantes do projeto. Posteriormente, a Biblioteca da SCOEX apresentará um varal de poesias de Manuel de Barros. E também, senhor, encerrando, como eu disse, o semestre, nós vamos fazer no dia 26, sexta-feira, 26 agora de junho, das 7h30 às 16h30, em Aquidauana, o 3º Tecendo de Desenvolvimento Regional. Estaremos lá, ficou a cargo do meu gabinete e da minha inspetoria, o encontro com os nossos jurisdicionados. São 12 municípios da minha jurisdição. Tive a oportunidade de conversar com todos os prefeitos, com todos os presidentes de Câmara, e acredito que a reunião será um sucesso, já que os nossos servidores estarão presentes. Eu quero, de antemão, agradecer, como nós vamos encerrar o semestre, agradecer a todos aqueles que têm participado, que participaram junto com o conselheiro Chadid, junto com o conselheiro Irã, e estarão conosco também lá, de todas as áreas desse tribunal. Agradecer ao doutor Douglas, a Eliene, a Flávia, ao João Ricardo, ao Antenor, todos que estão aqui presentes, ao Eduardo Dionísio, o doutor Gilberto Ricardi, o engenheiro Fernando Silva Bernardes e todos do meu gabinete e da minha inspetoria que têm participado. Eram esses os informes, senhor presidente. Gostaria de fazer um relatório dos trabalhos do nosso Tribunal Pleno nesse primeiro semestre de 2015. Nós tivemos um total de 14 sessões ordinárias, foram julgados 391 processos, média de processo julgado por sessão 27 e média de processo julgado por conselheiro 55 processos. Todos estão de parabéns pelo belo trabalho. Acho que realmente cada vez mais o tribunal está dando agilidade. E eu gostaria de também fazer um agradecimento por esta lei e agora essa normatização que foi aprovada aqui por este pleno, que, na verdade, em relação a lei que nós aprovamos aqui, remetemos para a Assembleia Legislativa, deu uma polêmica, nós pedimos novamente que retornasse a esse tribunal, discutimos exaustivamente, porque eu entendo e sempre tenho dito que a nossa gestão é compartilhada. E óbvio que todos nós podemos até errar na tentativa de acertar, mas com o propósito de fazer com que as coisas cada vez mais fiquem mais ágeis, mais transparentes, mais efetivas. Porque eu acho que todos nós estamos de passagem e o que vai ficar é o nosso legado, é o nosso trabalho. E estamos procurando, com todo o esforço, criarmos ferramentas aqui que possam nos auxiliar na agilização e na facilitação dos nossos trabalhos. E, obviamente, depois de discutirmos, nós encaminhamos e iríamos votar, inclusive, na sessão passada. E eu não tenho não acho que é nenhum demérito, muito pelo contrário, acho que é grandeza até, de reconhecer que na verdade, fui consultado por alguns colegas conselheiros, começar pela conselheira Marisa, né, e conselheiro Irã, conselheiro Chadid, Osmar, conselheiro Gerson, enfim, todos se manifestaram. Eu percebi e consultei também cada um deles que não havia ainda um convencimento suficiente, porque quando da formatação das tabelas, enfim, ficou um pouco em cima da hora para que os colegas pudessem discutir. E nós queríamos votar para podermos implementar essas transformações, essas adequações. Nós estamos aqui com esse procedimento democratizando, nós estamos padronizando todos os gabinetes, todas as inspetorias, todos estarão com o mesmo número de cargo, de auditores de controle externo, enfim, de funcionários, todos, né, para que a gente possa efetivamente fazer um tribunal que possa todos serem tratados igualitariamente, dentro daquilo que a lei pressupõe. E eu quero agradecer aqui, penhoradamente, o doutor Carlos Alberto de Marques Chuneno, chefe de gabinete do Osmar. Quero agradecer o doutor Ayrton, chefe de gabinete do Irã. Quero agradecer
a doutora Thaís, chefe de gabinete do conselheiro Chadid, o doutor Fábio Monteiro, chefe de gabinete da conselheira Marisa, o doutor Alexandre Brandes, chefe de gabinete do conselheiro Gerson Domingos, né, entre outros, estão aqui, o Eduardo Dionísio, o doutor Denis, nosso assessor jurídico, que sentaram, né, o doutor João Ricardo também, que sentaram e discutiram por aí a tarde toda, até que nós chegássemos a um consenso. E nós, tudo aquilo que foi sugerido que foi consenso, nós acatamos. Porque, na verdade, eu acho que uma norma, eu estou presidente, nós não podemos criar uma norma do presidente A, B ou C. Nós temos que criar uma norma, uma ferramenta que seja de todos nós. Uma norma que venha da agilidade, que venha atender ao tribunal. Se a sugestão nossa pode ser melhorada, pode ser complementada, por que nós não vamos acatar a opinião de pessoas? E olha os nomes que eu falei, que são pessoas experientes, qualificadíssimas, que honram qualquer instituição onde eles estiverem. E, graças a Deus, estão aqui conosco. Portanto, nós nos sentimos extremamente honrados, orgulhosos de termos quadros qualificados como esse que eu mencionei, e outros tantos que nós temos no nosso tribunal, que possam, de forma brilhante, aprofundar uma discussão, esmiuçar, né, um projeto como este e buscar efetivamente trazer aqui para apreciação realmente algo que nós esperamos que contenha o mínimo possível de erros, mas que vai dar uma grande contribuição para que nós possamos fazer com que o tribunal cada vez mais seja mais ágil e mais efetivo. Então, eu quero agradecer a todos os colegas conselheiros, ao Ministério Público de Contas, aos conselheiros auditores, conselheiro substituto, aqui representado pelo doutor Célio, né, que realmente foi de grande valia, foi uma primeira experiência nossa, a grande experiência foi essa, porque, primeiro, essa lei foi bastante polemizada, houve tentativa de se tirar proveito político-eleitoral, quando, na verdade, nós não temos o poder de fazermos a lei. Nós elaboramos aqui no Pleno e mandamos para a Assembleia. Os parlamentares lá têm todo o direito de vetar, de sugerir, de ampliar, né, e discutir na Comissão de Constituição e Justiça e adequar. Porque se fôssemos de nosso poder, não precisávamos mandar para a Assembleia, que é a casa das leis, é a casa onde elabora e aperfeiçoam-se as leis. Temos que remeter para lá e assim o fizemos. Mas o bom senso predominou naquela casa também, e, enfim, nós fizemos as adequações e hoje temos aqui uma ferramenta que eu tenho certeza que ao final de todas essas discussões, com a colaboração de várias pessoas, várias cabeças privilegiadas, nós temos aqui um projeto de resolução e normatização que vai permitir que possamos fazer com que o tribunal fique cada vez melhor para todos nós que trabalhamos aqui. Então, quero agradecer e me sinto feliz e satisfeito por podermos chegar a esse nível e a esse estágio. Então, essas seriam as considerações. Presidente, eu queria fazer uma adendo aqui. Pois não. Fala, e agradecer muitíssimo ao doutor Benhur Ferreira, ex-COEX, pelo trabalho que tivemos nesse semestre, e falei aqui agradecendo a tantas pessoas, e não mencionei aqui a efetividade, a celeridade, a boa vontade e a eficiência dos nossos colegas funcionários da SCOEX, comandada pelo doutor Benhur. Muito obrigada. Muito bem. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais a fim a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando os senhores conselheiros e procurador para a sessão reservada que se realizará após o término desta. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.